Agora são 8h48. Obrigado, Ana Maria Levente, pela participação aqui com a gente também. O ano terminou, o ano novo chegou e 2019 foi um bom ano para a chamada defesa do consumidor. O consumidor estava mais atento, as entidades de proteção também ao consumidor agiram mais. Bem, hoje a gente vai fazer uma espécie de balanço sobre aquelas ações de defesa mesmo que o consumidor, durante o ano todo, passou por ali, né? E para isso, nada melhor do que a especialista em defesa do consumidor, que é a doutora Roseli Fernandes, que já está conosco aqui. Obrigado por ter vindo com a gente, um dos dias primeiros úteis de 2020. Pois é. E bom dia. Bom dia, Patrick, a todos os nossos ouvintes. E começamos 2020 com tudo, com esse dia lindo, e vamos que vamos. Eu estava olhando ainda há pouco como está aí fora. Que manhã de sexta-feira ensolarada, bonita, né? Linda. Agradecer, né? Agradecer. Gratidão. Gratidão nos define, não é? Gratidão nos define. Você estava acabando agora há pouco de falar sobre a questão de uma retrospectiva, se a defesa do consumidor ela foi válida em 2019. E foi? Eu diria que precisaria mais. 2019 eu vejo um ano para a defesa do consumidor de muita luta. Foi um ano de muita luta, de idas e vindas, não é? Na questão dos projetos de lei em Brasília. Aqui nós tivemos várias peculiaridades no tocante à questão da aquisição de produtos e serviços. Ou seja, 2019 não foi um ano que a gente esperava para a defesa do consumidor. A classe política em elaborar leis melhores em prol do cidadão, que é o consumidor, a consumidora, deixou a desejar. Nós tivemos vários aumentos de combustíveis, e o que a gente teve foi uma CPI que não deu em nada. Nós tivemos aí, enfim, sabe, Patrick, projetos de lei como a questão do superendividamento, que a gente tenta ver se consegue emplacar para beneficiar o consumidor brasileiro. Nós tivemos aí a questão dos saques, a revisão da lei dos saques, que ela é muito antiga, ela precisa ser revista e também está parada em berço esplêndido. Nós temos a questão das bagagens, dos preços das bagagens. Foi uma luta muito grande em 2019, até no judiciário, e nós não logramos êxito. Enfim, nós tivemos aí a questão de várias autuações na questão de produtos e serviços mesmos. E então, assim, várias leis que poderiam ser benéficas ao consumidor acabaram prejudicando o consumidor. E eu acho que nós deveríamos ter tido um ano onde poderíamos ter o ponto na curva, não é? Como diz, ter sido melhor. E nós não tivemos. Eu espero, sinceramente, que 2020 a gente possa ter vez e voz. Agora, doutora Roseli Fernandes, e o que a senhora destaca como vitórias do cidadão, que é o consumidor, é a consumidora também no ano que terminou? Esse sim, esse teve muitas vitórias, porque ele está ficando muito mais exigente, ele já está sabendo, a gente já percebe as pessoas, seja em lojas, seja em supermercados, enfim, seja em postos de gasolina, já pedindo a nota fiscal, solicitando a sua nota fiscal. Nós já verificamos que as pessoas já estão indo com a sua listinha de compras, com maquininhas de calcular, verificando o seu orçamento doméstico. Eu acho que a vitória que nós tivemos foi da consciência do consumidor no seu potencial enquanto cidadão. E essa foi a nossa vitória. Eu digo sempre que a 2019 foi uma vitória diferenciada, porque foi da consciência mesmo do consumidor de que ele tem vez. E ele é que equilibra essa relação de consumo na nossa economia brasileira. A senhora vê alguma possibilidade de que, em que pese algumas escolas já fazerem
tornar uma matéria, uma disciplina dentro da sala de aula, principalmente nos anos iniciais do estudo do cidadão, a questão que envolve a economia no que se refere ao lado do cidadão. Isso. Ele conheceu os seus direitos, também os seus deveres. Isso. O senhor acha que haverá avanço daqui para frente? Pois é, essa questão ela sempre foi muito discutida, inclusive no ano de 2000, nós tentamos colocar como uma grade curricular. Mas o Ministério de Educação e Cultura sempre nos colocou como assim, não, para ser mais uma matéria para o aluno. Então, nós começamos a trabalhar a defesa do consumidor de uma forma diferenciada, ou seja, já aproveitando a grade curricular que já existe de uma forma transversa. Então, assim, a gente começou a levar a defesa do consumidor numa matéria de português, não é? Como propaganda enganosa, como contratos. Começamos a levar a defesa do consumidor na questão de orçamento doméstico dentro da matéria da disciplina de matemática. Então, nós começamos a verificar a questão do consumo sustentável dentro da grade geografia. Então, assim, a gente começou de uma forma transversa a ir incutindo já nos nossos cidadãos, nos nossos alunos, essa questão da defesa do consumidor. Então, até para que não se torne mais uma matéria dentre as que eles já possuem. E isso deu certo, Patrick, porque hoje nós já temos o DISOP, que trata justamente da questão do orçamento, não é? Então, várias escolas já têm já têm livros próprios para isso, editoras que já têm, e que as escolas já estão começando a trabalhar. Então, nós já temos a matéria de cidadania, não é? Que é a famosa EREC, nós já temos. Então, a gente já está começando, nós tivemos muitos ganhos com relação, de uns 5 anos para cá, com relação a gente poder já colocar na grade curricular, de forma transversa, a matéria defesa do consumidor. E as entidades nacionais? Constantemente a senhora é convidada para viajar, para mostrar os seus conhecimentos, ajudar em algum local do Brasil sobre isso também. Essas entidades de defesa do consumidor em nível nacional, elas também preparam coisas boas para o consumidor? Sim. Eu faço parte de um grande movimento que se chama Mobiliza Consumidor Nacional, e participam aí a Proteste, a IDEC, nós temos aí a Associação do Sul, e nós temos também de Minas Gerais, e a gente sempre trabalha, e temos também está junto também ao OAB Seção Federal. Então, a gente trabalha muito essa questão da prevenção, da educação, mas também trabalhamos muito a questão também a nível judicial. Então, várias ações surgiram por causa do avante dessas instituições que foram à frente, e aí os órgãos de defesa do consumidor começaram a ir atrás dessas ações, muito embora me lamenta muito, porque nem todos os órgãos de defesa do consumidor tendo em vista a política que o seu governante, o seu chefe do executivo trilha, mas a maioria dos órgãos sempre vão junto com a gente na trincheira, não é? Mas nós sofremos muito a nível de Brasil, e a gente que anda por esse Brasil falando de defesa do consumidor, a gente percebe que muito falta ainda para que o órgão de defesa do consumidor consiga sua excelência. Então, falta ainda aquele olhar sensível por parte do executivo, seja municipal, estadual, para que os órgãos de defesa do consumidor tenham, sim, de verdade, de fato e de direito, a sua essência, que é atender o consumidor, que é resolver os conflitos do consumidor. Então, isso ainda falta muito. Nós tivemos agora, no final de 2019, a questão da
da ouvidoria, de se ter uma ouvidoria dentro da defesa do consumidor para poder vigiar, verificar a questão dos PROCONs. Ou seja, então até isso estão querendo já policiar os órgãos de defesa do consumidor. Porque sabe que nós incomodamos, exatamente, porque sabe que nós fazemos barulho e porque sabe que a população acredita, confia, não é, no trabalho. Então, isso é muito lamentável. Então, por isso que eu digo que 2019 ele foi um ano muito duro para a defesa do consumidor, tendo em vista essas legislações, mas que eu espero que 2020 seja um ano de muita luta, muita batalha, como foi em 2019, mas que nós tenhamos muitas vitórias também. Roseli Fernandes, especialista em defesa do consumidor, fez um balanço do que ela pensou, do que ela viu, do que ela constatou sobre o ano em termos de bom para o consumidor, ruim para o consumidor também, mas sempre apostando de que tudo melhore. Muito obrigado por sua participação, que nós temos um 2020 primeiro, continuando contando contigo. Pois é, a nossa parceria continua assim, claro, eu agradeço. Felicito aí a direção da casa e a todos os nossos ouvintes para que tenhamos aí um 2020 repleto de realizações e de muita felicidade, né? Eu acho que 2019 já passou, já ficou para trás, e 2020 que venha com êxito, né? Eu acho que agora é a hora da colheita. Exato, é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço.